Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu quero aqui compartilhar com você um vídeo de pregação que na verdade é uma série de ministrações, de pregações, e também vai ter a série de orações, ou seja, uma campanha de oração. Neste tema, a intercessão com dores de parto, gerando milagres. Vamos gerar milagres. Você vai entender toda essa teologia assistindo esse vídeo e as orações, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você acompanhar estes vídeos de pregação e as orações. E também, já marque o seu joinha, já marque o seu gostei, não deixe para o final do vídeo, que o vídeo é longo, né? Não deixe para o final, já marque o seu joinha e o seu gostei e compartilhe com as pessoas que precisam deste conhecimento, tá bom? Me siga no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa. Então você vai ficar agora com o primeiro dia desta ministração. Sua casa nós deixamos a tua voz muito alta, igreja. Vamos hoje iniciarmos um propósito de oração, de campanha, de palavra, né? Vamos fazer aqui uma série de estudos bíblicos acerca do tema da nossa campanha. Diga comigo: gerando milagres, através da intercessão com dores de parto. Que maluquice é essa, pastor? Que doidura é essa? Pois bem, nós vamos te explicar tudo isso daqui, tá? Hoje eu vou começar aqui, irmãos, no mais básico do básico, para a gente entender, até a gente aprofundar dentro desse estudo. Nós vamos ter um mês todo para falar sobre isso. Toda quinta-feira, toda domingo também nós vamos fazer, e segunda, tá? Então durante esses 3 dias da semana, durante todo esse mês, nós vamos estar estudando e analisando. Mas tudo que nós vamos falar aqui, você tem que entender esse negócio hoje. Se você entender esse negócio aqui hoje, o resto é fácil para você entender. Tá bom? Glória a Deus. Vamos lá então? Só um momentinho, coloque-se de pé, vamos orar. Coloque as suas mãos no seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu inicio um propósito de oração e intercessão. Ativa o meu espírito, ativa o meu ventre espiritual para gerar e conceber milagres para todas as áreas da minha vida. Senhor Jesus, me abençoe nessa campanha, nessa jornada que inicia hoje, em nome de Jesus. Amém? Agora sente-se, já que você orou,
A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Deixa eu falar algumas coisas aqui antes. Vocês que vão participar aqui na igreja, irmãos, vão ter uma vantagem, que você vai orar todo dia comigo, tá? Independente nos dias que não temos culto aqui, você vai orar comigo. Como? Depois do culto aqui, no final, a pastora vai estar entregando para você um número de um WhatsApp que nós temos, e eu todos os dias, junto com você, eu vou mandar um áudio para cada uma das pessoas, para vocês orarem comigo o mês todo neste propósito, tá? Então, você vai pegar o número depois com a pastora, ela vai te entregar, você vai adicionar, porque eu vou mandar esses áudios a partir de amanhã. Amanhã eu já começo a mandar, tá? Então, para você orar juntamente comigo sobre isso daqui, para a gente levar a sério essa campanha e gerar milagres. Não somente gerar, como também dar à luz, conceber esses milagres. Amém? Todo mundo entendeu? Então bola para frente, vamos lá. Nós vamos começar na origem de todas as coisas. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Para você entender sobre a intercessão com dores de parto, você tem que aprender aqui. Hoje eu vou falar sobre 2 conceitos hebraicos, tá? Mas você vai entender isso daqui, é fácil de entender. Quem achou? É rápido, né, mãe? Para Gênesis, não é possível, né? O primeiro. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia aí, por favor. Capítulo 1. A Bíblia diz assim, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pronto, só isso aqui, por enquanto. O princípio geracional de todas as coisas. Deus, Ele é quem gera todas as coisas. E aqui dentro desse entendimento, você já vai também ativar no seu cérebro, diga assim: Jeová, Elohim, o Deus que cria. Hoje nós vamos falar mais dessa parte da criatividade de Deus, da criação em nós e também através de nós. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra se encontrava ou era vazia e sem forma. Mas todo mundo sabe que antes dessa terra, acho que a maioria de vocês sabe, que antes essa terra que está no versículo 2, foi uma terra que passou por uma transformação por causa da queda de Lúcifer. Quem lembra disso? Ou quem sabe disso? Pronto, todo mundo está careca de saber. A primeira terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, era uma terra perfeita, era um universo perfeito. Mas todo mundo sabe, depois da queda de Lúcifer, não vou entrar nesse mérito não, só estou falando para você entender melhor. Então a terra sofreu um impacto, que devastou, que destruiu, né? Se a gente procurar aqui no original, nós vamos encontrar uma palavra, diga assim, tuou. Não sei se a minha pronúncia no hebraico é tão perfeita. Tuou ou tufou. Essa palavra que dá essa expressão vazia e sem forma. Essa tradução também pode ser uma desolação, ou seja, aconteceu uma desolação. Pode também ser traduzida como devastada, ou seja, a terra foi devastada. Alguma coisa aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. A queda de Lúcifer, né? Essa palavra ou essa expressão pode ser traduzida também como árida, pode ser traduzida como vazia, ou informe. O que é informe? Sem forma. Era uma terra que precisava de uns ajustes. Então Deus, Ele vai trazer esse ajuste, essa mudança completa.
para a terra. Até então a terra não tinha animais. Até então o universo, agora eu estou falando do universo, nessa parte, porque hoje também já se fala na ciência de multiversos, não só um universo, existe multiversos. Mas nesse universo onde a terra está, nós encontramos uma terra que ela está como se fosse vaga. Aí Deus vai criar tudo, vai criar o sol, vai criar a lua, as coisas todas. A terra então, ela está no estado de trevas pura. Não tinha nada que brilhasse, porque todo mundo sabe, não sei se você sabe, a própria presença de Lúcifer na terra, antes da queda, porque ele era um ser de luz, ela já trazia a luz, ele já trazia a luz para a própria terra, ele era a luz na terra. E aí Deus vai ter que mudar tudo, porque houve essa queda. Preste bem atenção, nós encontramos uma palavra também aqui no original, que fala sobre essa terra vazia e sem forma. A Bíblia diz que era, essa tradução está errada. A terra não era vazia, a palavra certa, diga assim, tornou-se. Não é que ela era vazia e sem forma, ela tornou-se a ser vazia e sem forma. Em decorrência de quê? De novo, da queda de Lúcifer. Você está vendo que eu estou dando uma volta toda, porque como eu disse, se você entender essa mensagem hoje, todas as outras é fácil para você entender. Aí, nós vamos ver a ação do Espírito Santo, ou do Espírito de Deus, na criação. E nós vamos ver a ação de Jeová Elohim, o Senhor Criador, aquele que cria todas as coisas. Então nós vamos perceber que o Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor, pairava sobre a face das águas. Então nós vamos encontrar uma palavra original aqui, diga comigo, Rachav. Rachav. Essa palavra hebraica é a palavra para pairava no hebraico, Rachav. E pairava, aí vai ter um monte de significado, irmão, pairava. Eu anotei aqui alguns desses que significa pairava. Diga assim, pairava também pode ser traduzido como vibrava, movia-se, fertilizada. E a palavra que eu quero junto com vocês entrar, diga assim, chocava. O Espírito de Deus chocava. Rachav é a mesma palavra que nós encontramos em Deuteronômio 32. Eu quero até ler para você, para fixar isso na sua cabeça, por favor. Deuteronômio capítulo 32, por favor. Nós podemos ler aqui o versículo 9 em diante, para você pegar um pouquinho do contexto. Diz assim, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-se numa terra deserta e num lugar ermo e solitário, cheios de uivos. Cercou, instruiu e guardou como a menina dos seus olhos. Ao versículo 11, como a águia desperta a sua ninhada. Pronto, desperta. Diga assim, como a águia, Rachav, a palavra aqui. O que é uma águia que desperta a sua ninhada? É uma ave que está chocando os ovos, como a galinha que choca os ovos. É essa a ideia da criação. O Espírito pairava, o Espírito chocava. Agora eu quero que você entenda, imagina Deus grávido, gestante e chocando. Esse é o processo criativo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a função, ele tem o poder, ele tem a capacidade de gerar dentro de nós o poder criativo, o poder que cria todas as coisas.
Então, quando nós falamos de gerar milagres, é impossível você gerar algum tipo de milagre sobrenatural sem a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo chocava. Está falando o quê? De gestação, de fertilizar. Ou seja, é assim, vou dizer para você na dinâmica, que a água crie os seus peixes de todas as espécies, que a terra produza animais, que a terra produza árvores. A palavra era liberada e o Espírito Santo concebia, ele criava tudo isso. O poder do Espírito Santo na criação é para trazer à luz cada palavra que Deus verbalizava, e não só cada palavra, como cada pensamento de Deus. O Espírito Santo, então, não é uma heresia você falar que o Espírito Santo é o ventre, o útero espiritual de Deus, porque ele que traz a luz, ele que traz a existência às coisas. Então, quando o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, pairava, ele estava num processo criativo, num processo de gestação, né? O problema é que quando nós lemos isso aqui, irmãos, nós pensamos que é de uma hora para outra, né? Foi rápido, pai, tá? Mas há uma ramificação teológica dos rabinos, dos judeus, que, por exemplo, só para você ter ideia, antes da queda, alguns rabinos defendem a tese que Adão viveu 14 mil anos no Jardim do Éden. Quantos anos? 7 ciclos de 7 mil anos antes da queda. Da onde eles tiraram isso? Nem sei, mas é da tradição deles lá. O problema é que nós pegamos a Bíblia e lemos assim, achamos que a queda do homem foi de uma hora para outra, né? Que parece que ele só deu uma passeada no Jardim do Éden e já caiu, comeu da árvore que não podia. Irmãos, isso foi anos e anos, e como os judeus dizem, milênios, certo? No processo da criação, todo mundo sabe que existe um texto sagrado que diz que um dia para Deus é como quantos anos? Quem lembra? 1000 anos, não é assim? Então aí você já começa a entender que pode ser, não estou afirmando, pode ser que cada criação, cada processo da criação, cada dia durou 1000 anos. Não sabemos, mas houve um desenvolver, houve uma evolução, conforme Deus ia falando, a terra ia criando e as coisas começaram a se desenvolver. Talvez, irmãos, preste atenção, talvez, sabe aquela teoria do Darwin, da evolução das coisas? Quem sabe? As coisas, Deus falou e ela foi evoluindo, foi criando. Que na verdade, era para ser assim a nossa vida, sim ou não? Só que o pecado fez o quê? O pecado detonou com tudo. Porque ao invés de nós estarmos num processo evolutivo, espiritualmente dizendo, nós estamos num processo de cada dia pior, porque mais pecados, mais iniquidades. O pecado foi tão forte, irmãos, que mudou a frequência eletromagnética da terra, que contaminou os seres biológicos, rebentou com tudo, irmão. Domingo eu estava falando sobre isso aqui, sobre que a terra toda geme, Romanos capítulo 8, esperando que a manifestação dos filhos de Deus, para ver se toda a criação, a terra, tudo que está gemendo, saia da servidão, daquilo que a sujeitou. Que quem que sujeitou? O pecado. Então preste bem atenção, o pecado destruiu tudo, mudou a frequência de tudo, mudou e muda até hoje o código do DNA das pessoas, arrebenta com tudo. Então quando o segundo Adão vem, ele vem para reestruturar essas coisas, colocar tudo em ordem, tudo no perfeito lugar, como era na época do Jardim do Éden, antes de Adão cair, antes de Adão pecar. Então a ação do Espírito Santo
do Espírito de Deus é criar. Mas essas coisas, irmão, tem um monte de coisa aí. Eu até respiro, porque tem umas maconhas teológicas que eu vou te falar, viu? Na época que eu estudava isso daqui, eu vi um blog de um cara que, com a palavra ruach, diga assim, ruach, espírito, como essa palavra pode ser traduzida como sopro, vento, alma, então o cara pegou isso aí para dizer que na parte da criação do homem não teve nada de divino e sobrenatural. Por quê? Porque o espírito que soprava sobre a face das águas era um vento só, não tinha nada de Deus ali. Olha aí, tu pode pegar as coisas, irmão, e interpretar do jeito. A teologia para alguns é um perigo, porque tu pode pegar e traduzir e interpretar dessa forma. Mas para isso, para combater isso, tem um monte de texto. No Pentecoste veio um vento veemente e a ação do Espírito Santo no vento. Salmo 104, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. O vento que sopra no sul, no norte, no leste e no oeste, que está falando da profecia de Jeremias. O vento profetiza Jeremias, e ele diz que profetizou, e no vale de ossos secos o vento começou a colocar aqueles ossos no lugar. E que vento que é esse, irmão? É a ação do Espírito Santo. E nós vamos falar de algumas coisas assim, mas o cara pode pegar e interpretar, não, aquele dali não era o Espírito de Deus, não, era um vento só, qualquer que estava soprando nas águas. Olha aí. Então, para a gente absorver mais e mais esse entendimento, fixa isso na sua cabeça. O Espírito Santo pairava, estava sobre, se movimentava, agia, trabalhava na face das águas. Hoje em nós, dentro de nós, o Espírito Santo, ele também tem a mesma função, a mesma característica de gerar dentro de nós resultados tremendos. Pairava, chocava, como uma galinha que vai chocar os ovos para nascer os pintinhos. É assim a ação do Espírito Santo dentro de nós. Então essa campanha é um processo que nós vamos gerar. E como eu estou dizendo, como gerar sem a ação do Espírito Santo? Impossível. Não tem como. Você talvez tenha gerado através da iniquidade, dos pecados. A iniquidade também gera coisas, sim. Só que gera coisas malignas, perversas, pecaminosas. Na verdade, nós vamos estudar e entender que nós temos que limpar o nosso ventre, tirar esses lixos espirituais e receber mais de Deus. Amém? Preste bem atenção. Tem muitas passagens bíblicas aqui. Eu não vou dar tudo para vocês nesse primeiro dia, porque também é coisa demais. Mas eu separei aqui um exemplo simples que todo mundo conhece. Hebreus capítulo 11. Por favor. Hebreus capítulo 11. Então entendemos até agora que o Espírito Santo é que gera. Pairava é chocava. O Espírito Santo. Hebreus 11, versículo 11 também. Diga assim comigo: pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder, a virtude de conceber e dar à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Todo mundo sabe que Sara era estéril, não podia dar filhos. Abraão e Sara, eles vão percorrer 25 anos, quantos anos? Gerando espiritualmente um filho. Só que muito mais do que um filho,
eles estavam gerando uma nação. Não seria apenas um menino, mas seria uma nação de pessoas. Por isso que demora muito o processo na vida deles. Porque Deus, Ele vai muito mais além do que nós pensamos ou pedimos, segundo o poder em que nós, Abraão, ele só queria um filho. Mas Deus estava gerando dentro do ventre daquela mulher chamada Sara, um ventre estéril, além da cura, estava gerando uma nação. Então olha o poder da intercessão, olha tudo que eles passaram, tudo que eles desenvolveram, todos os erros e acertos, para eles gerarem, através de um ventre infrutífero. Mas é da onde que as coisas não funcionam, que Deus começa a trabalhar. Eu vou lhe perguntar, a terra não era vazia e sem forma? O ventre da Sara representa essa terra vazia e sem forma, seco, que não poderia gerar. Aí vem o Espírito Santo e paira. Vem o Espírito Santo sobre ela. Vem o Espírito Santo sobre Abraão. Aí nessa campanha vem o Espírito Santo sobre você, para te dar o poder. Olha o que nós lemos aqui. E Sara, a mesma Sara, recebeu o poder de conceber. E quem fez isso? O próprio Deus, o Espírito Santo, que gera dentro de cada um de nós aquilo que nós trazemos à luz, com palavras, profetizamos. Olha a dinâmica, Deus profetiza, na verdade Deus pensa, verbaliza, e o Espírito Santo traz a existência. O Espírito Santo vai e materializa. Então por isso que é importante a oração. Então por isso que é importante o clamor. Então por isso que é importante você liberar a palavra. A palavra que, numa tradução mais simples, no hebraico é bara. Palavra bara, palavra. Mas nós sabemos que João, o discípulo, ele disse que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo é o que? A palavra. Na verdade, aquele verbo, o verbo que se fez carne, é o próprio Jesus. Jesus é a encarnação da palavra, é a encarnação do desejo e do coração de Deus. Jesus, ele não nasce apenas no ventre da mulher, mas ele é gerado ao longo de geração em geração, pela boca dos profetas. Está vindo aí o menino, o profeta Isaías, o menino nasceu, o menino se nos deu. Todos os profetas que falaram sobre Jesus, na verdade eles estavam sofrendo e gemendo já com dores de parto. E Jesus então, ele nasce do ventre de uma virgem. Aí a Bíblia vai dizer, e Maria estava grávida do Espírito Santo. Aí a gente lê e acha que é por acaso. Não, foram longos e longos anos gerando, até que se concebesse o que? A salvação dos judeus, e a minha e a sua. Então olha o processo, como às vezes é lento, ou o processo às vezes é demorado, mas o milagre é muito grande. E nós vamos falar depois, nos outros dias, sobre essa ação no ventre de Maria. Mas eu quero só começar aqui com vocês. E falando sobre isso, sobre Sara e Abraão que geraram uma nação, eu anotei aqui também Isaías, quem quiser acompanhar comigo, Isaías 66, tem um versículo interessante aqui, muito bacana esse versículo também. Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode-se-á fazer nascer uma terra num dia só? Nasceria uma nação de uma vez só, mas Sião esteve de parto
e já deu à luz aos seus filhos. Eu lhe pergunto a mesma coisa: pode-se uma coisa tão incrível? Pode-se fazer uma coisa tão semelhante? Uma nação nascer um dia só? Nasceu o Brasil, nasceu os Estados Unidos, nasceu Israel. Isso só acontece com muita intercessão e com gestação espiritual. Esse processo todo que Abraão e Sara passou era muito mais do que um filho para eles. Muito mais. Era um filho para Deus e uma nação toda que estava sendo gerada dentro de um, aí tu pensa a imensidade da coisa, dentro de um ventre de uma mulher pecadora, que uma hora diz para Abraão: Abraão, já que eu não vou dar filhos, pega a minha serva, faz com ela. E fora os erros de Abraão também. O que eu quero dizer com isso? Que independente de quem você é, meu irmão e minha irmã que está aqui, Deus, Ele pode tocar o seu ventre espiritual hoje, para você conceber grandes milagres, avivamento, grandes coisas. Quantas pessoas não já foram geradas por oração? Conheço muitas, eu sou uma delas também, gerada por intercessão, por oração, por angústia, por choro, por quebrantamento. Quantos milagres, irmãos, que nós temos gerado assim em meio a dores, muitos e muitos. Eu anotei aqui também Isaías 60, versículo 1: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A luz, a glória do Senhor nascendo em nós, dentro de nós. Porque, ó, o versículo 2: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti virá o surgimento, e a sua glória se verá sobre ti. Todo mundo pode viver em trevas, todo mundo pode estar vivendo aí o caos, todo tipo de problema, mas Deus está profetizando através de Isaías: mas sobre você está vindo aí a luz, está nascendo dentro de você, você está gerando essa luz, essa glória, esse poder, esse avivamento. Amém? E agora, para a gente finalizar, falamos um pouquinho aqui só sobre Rachaf, que é gerar, que é conceber, que é chocar. Pessoas que estão grávidas de um milagre do Espírito Santo, do poder de Deus. Eu vou lhe perguntar uma coisa que é muito simples de todo mundo aqui que está aqui responder, a não ser esse bebezinho. Naturalmente, homem e mulher, como que se faz uma criança, irmão? Como que se faz uma criança? Diga assim: ripa na chulipa. Pronto, é isso. Diga assim: iada. Diga comigo: iada. Iada é a palavra hebraica para traduzir conhecer. Pode ver na Bíblia, o ripa na chulipa tem direto, irmão. E Adão conheceu a Eva e teve, na tradução nossa, e Adão ripa na chulipa com Eva e gerou os meninos. Conhecer é a palavra iada. Eu até anotei aqui uma definição mais exata desse conceito de iada. Preste atenção. O verbo iada, que é conhecer no hebraico, apresenta uma grande variedade de significados no hebraico bíblico. Em vários contextos, iada e os seus cognatos pode significar a percepção sensorial, a apreensão intelectual, outra coisa, a posse de fatos e informações que podem ser aprendidas e transmitidas, a habilidade prática, o juízo discriminativo e até mesmo a intimidade na relação
sexual. Então é tudo isso. Iada é tudo isso. É você conhecer, você ter informações, é você ser inteligente, é você ter esses dados, essas informações. Dentro desse conceito de conhecer e de intimidade e de relação sexual, o que nós aprendemos aqui? Não vamos falar de pessoas gerando milagres, gestantes? Como que é possível, irmão, humanamente falando, você dar um filho sem uma relação sexual? Humanamente é impossível. E espiritualmente também. Iada é conhecer a Deus, é ter intimidade com Ele, é ter um relacionamento com Deus. Você não vai fazer essa campanha, vou pastor, vou fazer, mas não adianta você querer gerar milagres se não tem uma vida de intimidade, relacionamento com. Porque quem é que vai te engravidar espiritualmente, tanto homem quanto mulher? Quem é que vai te engravidar? Espírito Santo. E como ele vai fazer isso se você não tem uma relação com? Tem jeito. Intimidade. Mateus, eu cito sempre quando eu falo sobre Ada, Mateus 7, 21. Ah, Senhor, mas eu fiz milagres. Ah, Senhor, mas eu expulsei demônios. Ah, Senhor, mas eu fiz isso, aquilo, outro. Ah, é? Aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Olha a palavra aí, conheço. Aparta de mim, porque eu nunca tive intimidade contigo e você comigo. Você me seguia, você dizia que era um cristão, mas na verdade o seu coração estava longe. Na verdade, nas suas palavras você pronunciava o meu nome, mas o seu coração estava distante. Aparta de mim, que eu não vos conheço, porque vocês usaram o meu nome, mas eu não vos conhecia. Vocês usaram o meu nome para um monte de coisa, mas eu não conhecia vocês intimamente. Vocês não tinham intimidade comigo, vocês não tinham relacionamento comigo. Então, irmão, quantas pessoas não estão assim? Estão lá nas minhas campanhas no YouTube orando. Algumas coisas acontecem, sim, alguns milagres vão acontecer. Mas quantos outros milagres que você está ali, ó, na peleja, e você não consegue receber, porque esses milagres vão ser concedidos através de uma intimidade com o Espírito de Deus. E se você não tem vida com Deus, uma hora você é crente, outra hora você não é. Se você vai na esquina e já se perde, como, irmão? Como que você vai engravidar do Espírito Santo? Tem gente que eu falo, irmão, vamos orar. Nem orar, ora. Irmão, lê a Bíblia. Nem ler a Bíblia consegue. É possível, irmão, você ir para um encontro. Ah, eu marquei ali com a gata. Para os solteiros, né? Os casados deixa para lá. Eu marquei com a gata ali. Aí tu chega lá para a gata e fica você e ela lá, 1 hora para cada 2, sem conversar, sem falar nada. Vai sair alguma coisa, irmão? Não vai. Se for para gerar filhos, na hora do ripa na chulipa, se você não fizer nada, meu irmão, como é que vai? Não tem como. Então, o relacionamento com Deus, dentro dessa analogia, é isso. Tem pessoas que não fazem exercício de fé algum, nada, não fazem nada e querem que Deus faça Ele esquece que é Ele que tem que gerar, e para gerar, alguém tem que fecundar você, meu irmão. Maria, ela foi grávida do milagre dela pelo Espírito Santo, veio dentro dela. O mesmo acontece hoje no milagre financeiro, emocional, saúde, tudo começa aqui, ó, dentro de você. E se você não deixar isso acontecer, ou não querer que isso aconteça, você vai continuar estéril, infrutífero, porque tem que ter essa intimidade, conhecer, intimidade. Às vezes, irmãos, é tão difícil trabalhar com libertação. Eu trabalho com libertação
tento levar os obreiros a algum esclarecimento sobre isso. Mas sabe o que eu percebo nos últimos 3 anos que eu tenho percebido? Não só aqui na igreja, mas nos lugares que eu já passei. Há muitos momentos que nós temos que saber abrir a intimidade para pessoas maduras, preste atenção, não é para qualquer um também. Por exemplo, quem quer um exemplo, sim ou não? Josué e os soldados dele. Moisés tinha morrido. Primeira vez que vai celebrar a Páscoa, antes de entrar na terra prometida, antes de conquistar a terra prometida, Deus diz para Josué: Josué, você vai circuncidar todos os homens que estão na guerra contigo. E aí? Naquela época, irmão, não tinha bisturi nem anestesia não, era com faca de pedra. Imagina, milhares de homens, Josué tem que fazer isso. Aí o cara tira o Bilal para fora. Quem é que tem coragem de abrir a intimidade? E ele, com a faca de pedra, irmão, ia tirar aquela pelinha que há sobre a cabeça do pênis. Circuncidar isso aqui, ó, tirar aquela pelinha. Porque mexer na intimidade dói, irmãos. E vocês só vão conquistar essa terra se vocês circuncidar e celebrar a Páscoa. Senão vocês não entram. Porque se vocês entrar com esse apetite sexual, vocês vão se corromper lá. Hoje não circuncida mais a carne. Paulo diz: circuncidai vosso coração. E quantas terras prometidas que você não consegue alcançar, porque o seu coração ainda não foi circuncidado, irmão. Porque se você entrar nessa bênção, você se corrompe. Se você entrar nessa terra prometida que você quer, você vai fraquejar e vai cair. Então antes, tem que rasgar, e dói, irmão. E quantos obreiros, eu estava falando de obreiros, que nós tenta fazer isso, aí quando toca num assunto que ele tem que mudar, num assunto que ela tem que mudar, não, isso aqui, não quero. Aí como que nós vamos expulsar demônio? Como nós vamos fazer batalha espiritual? Como nós vamos conquistar e vencer os gigantes? Se a pessoa não quer deixar tocar naquele ponto. Ah, pastor, é porque dói. Pois é. Para a gente vencer, tem que ser assim, irmão. Tem horas que tem que ser assim. Eu não estou falando para você também sair como alguns aí, que tem gente que, pelo amor de Deus, vai de vizinho em vizinho contando a história tudo para os outros. Então o problema das pessoas são esses, muitos assim, e a gente fica sem conquistar a terra prometida. Já parou para pensar se você já circuncidou o seu coração? Porque nós vamos entrar num processo de gestação, de gerar cura, gerar o relacionamento do casamento restaurado, gerar tudo isso, e o diabo sabe o seu ponto fraco. Porque do que adianta Deus vir e toma aqui o teu milagre, a tua bênção, e depois você se corrompe, se perde, ou não tem sabedoria para lidar com esse milagre, com essa bênção que agora Deus te deu. E para isso, sabe o que demora mais? Não é um milagre, irmão, não é um milagre. O que demora mais para as pessoas é elas aprenderem e ter um relacionamento com Deus. O que demora mais é isso, irmão. Lembra do encontro com a gata? O que demora mais para os crentes é aprender a conversar com Ele, falar com Ele, dialogar com Ele, entender Ele e entender o que Ele quer. A cura, irmão, se Ele quiser, Ele te cura agora. A porta financeira, se Ele quiser, Ele abre agora para você. O milagre impossível, para Ele não é nada. Sabe qual é a parte mais difícil do milagre? Coração. Você é a parte mais difícil. Porque tem dia, eu não vou orar, eu não vou para o culto, eu não vou fazer isso, não sei o quê. Que quer conceber, quer milagre. E como que faz, irmão? Não faz. Ou você gera, ou aborta. Hoje eu estava falando na live da campanha que nós estamos fazendo. A nova campanha que nós estamos fazendo, que hoje é o 11º dia, foi o 11º.
Então, do primeiro dia até hoje, quase a metade das pessoas já desistiram, porque a visualização já... Porque o diabo não quer que você gere milagres. O diabo não quer que as pessoas insistam, que as pessoas continuem. Porque uma vez que a palavra vem no seu coração, uma mensagem como essa, e você, pá, é para mim, uma palavra que eu lanço, uma oração que faz, você vai, nossa, é de Deus para mim. Naquele momento que você falou, é de Deus para mim, o seu ventre espiritual começa a gerar, porque você quer muito aquilo. Mas em contrapartida, você não lembra que o seu adversário vai colocar todo tipo de empecilho e barreira para você não gerar e muito menos dar luz a esse milagre. Tem gente que o milagre já está quase, ela está como aquela mulher grávida assim, ó, o barrigão. E nós vamos falar dessas pessoas. Isaías diz que eram mulheres que tinham em Sião, elas estavam gestantes, mas não tinham força para dar luz, por causa do cansaço físico, emocional, a fadiga, o estresse, um monte de coisa que impede as pessoas. E você tem que olhar isso tudo e passar por cima disso tudo e entender que existe um processo de gestação, mas um processo também de conhecer. Deixa o Espírito Santo conhecer você hoje. Também queira mais conhecer do Espírito Santo hoje. Começa hoje a ter uma vida cristã, espiritual de fato. Não uma filosófica, uma teológica que fica só aqui dentro dessa Bíblia. Porque tem gente que se relaciona com Deus, é tão intelectual que só sabe da Bíblia, mas também nunca viu Deus fazer nada além da Bíblia na vida dele. Nada que nós chamamos de transcende. Porque se a sua fé não transcende o natural, irmão, para que serve a Bíblia? É só um livro de história e de filosofia, de crônicas, vamos dizer. Mas isso daqui não. Para quem vive, é o verbo vivo dentro de nós. Não é uma letra morta, é um verbo vivo dentro de nós. Para gerar, tem que conhecer. Deus quer te conhecer essa noite. Ele quer entrar nas partes mais íntimas da sua alma, do seu coração. Saber o que está bloqueando esse milagre. O que não está deixando você trazer a luz ao milagre. Que tipo de coisa é que você tem que começar a mudar. Eu vou lhe perguntar a última pergunta para a gente finalizar e orar. É possível você que está num relacionamento e esse relacionamento durar, você procurando outros relacionamentos com outras pessoas? É possível, irmão? Não. Deus é também assim. Deus, ele não é menino e nem menina, falando no sentido da imaturidade. Se você entra num relacionamento com ele, ele já pensa em tudo. E ele projeta um futuro abençoado para você. Só que tem muitas pessoas que ao longo do processo e do caminho ficam querendo outras coisas, outros relacionamentos, outros amores, aventuras. Não, pastor, foi só uma aventura, dei uma desviada e voltei. E você perde muito nisso. Eu dei uma manquejada, mas... e você não continua. Você tem que mostrar para ele que você entrou nesse relacionamento para gerar frutos, para formar uma família e para ver muitas coisas boas acontecerem na sua vida. Então essa campanha é muito mais do que uma simples campanha. É um convite para você colocar a mão na sua consciência e pensar: como é que está a minha vida com Deus? Por que eu não estou gerando milagres? Será que a culpa é do pastor que não está orando muito? Será que a culpa é não sei o quê? Que a gente prefere transferir para os outros, né? A culpa é só sua. Porque é você que tem que gerar essa intimidade. E é uma coisa que eu não posso fazer por você, irmão. Já pode falar logo. Porque intimidade é particular. É como a salvação. Cada um vai dar conta de si. Cada um que sabe como é que está a sua vida perante a Deus.
Então, como eu posso julgar se o milagre não aconteceu ou se o milagre não vai acontecer? Eu não tenho como julgar, porque eu não conheço o teu coração de fato. É só você e Deus, meu irmão. Então você tem que olhar para você hoje e dizer: meu Deus, aonde eu tenho que mudar para essas bênçãos, esses milagres acontecer? E repito, o que gasta mais tempo não é o milagre acontecer, é a gente entrar num relacionamento íntimo com Ele, a ponto de conhecer a Ele, que no natural é o ripa na chulipa, mas espiritualmente não é isso. É oração, é jejum, é sacrifício, é compromisso, é propósito, é relacionamento com Ele, de fato, de verdade. O que demora mais é isso, até chegar a conhecer, para ter uma vida de intimidade. Imagina Ele que conhece o seu coração, imagina Ele sabendo que você o ama. Eu já presenciei testemunhos e já vi também pessoas contando testemunho. Antigamente nas igrejas dava-se muito valor a isso, hoje quase não fala, de vida com Deus, de gente com tanta intimidade com Deus, irmão, que às vezes não precisava nem de falar muita coisa. Uma vez Socorro teve a experiência dessa. Ela disse que só pensou: nossa, eu queria tanto um sapato assim, assim, até a cor, tudo, irmão. Ela disse que só pensou uma vez. Quando foi à noite, uma irmã foi usada por Deus para dar do mesmo jeito que ela pensou. Só pensou que queria aquilo, porque não tinha condição de comprar. Quantos que têm tanta intimidade que na hora da libertação fala assim: não, o demônio manifestou numa pessoa ali. Aí tem pessoas que têm uma vida tanto de intimidade, o demônio manifesta lá e diz: quem que está vindo aí? Não, já estou indo embora, pode falar que eu estou indo embora. Quantos testemunhos já vi assim? Essas pessoas, porque são especiais, pergunta como que é a vida delas em Deus. Se não é uma vida de joelho, de santidade, de busca, de intensidade, pessoas que nunca se venderem e não vão se corromper por nada. É essa vida que nós temos que ter. Que você não vai chegar, você vai se tornar o crente que eu chamo crente noiva. Você não precisa mais pedir nada, porque como Ele já sabe, Ele vem te agraciar e te abençoar. Por enquanto a gente às vezes é um crente filho: pai me dá. Por enquanto a gente é um crente servo: e aí, cadê meu salário, patrão? Mas no dia que você se tornar um crente noiva, ser a igreja, ser a noiva, você vai experimentar de milagres que você nem esperava, e Ele vai trazer para você, porque Ele te ama tanto, Ele vai trazer para você. Você vai só pensar, você vai só desejar, e como Ele conhece o desejo do coração da noiva, mas noiva é aquela que tem intimidade. A intimidade da noiva ou da esposa é diferente da intimidade que um filho tem com o pai. É diferente, é outro nível. Então tem esses níveis espirituais também, que venhamos buscar essa intimidade. Duas coisas só o Espírito Santo gera: é a parte criativa. Não vai dar nem para me falar do outro negócio aqui. O outro conceito, que para mim ficar grávido ou grávida do Espírito Santo, eu tenho que ter intimidade com Ele, eu tenho que ter uma vida com Ele. Depois você não vai me colocar na parede: ah, pastor, eu fiz a campanha e não deu certo. E eu vou lhe perguntar: você teve vida com Deus? Ou você ficou pecando e vivendo a vida como você acha? Não é porque eu aprendi lá na minha igreja, lá na minha religião, onde eu estava assim. Então, você aprendeu de uma forma que não está dando certo para você. Se você não quer experimentar a forma que deu certo para mim, e já para milhares de pessoas, aí o problema é seu. Fica com a tua teologia, fica com a tua religiosidade e segue a tua vida, meu irmão. Segue a tua vida, minha irmã. Porque hoje há um debate, irmão, violento em relação a isso. Quem está certo, quem está errado. E no final das contas, quando você estuda muito a Bíblia, você vai ver que tem muitas coisas que não tem como provar, não tem como falar, que são coisas de essência espiritual. Só que eu quero que você lembre apenas de uma coisa: toda a Bíblia disse o quê? Foi inspirada sobrenaturalmente, com visões, revelações e coisas que Deus deu para homens.
Então, se tudo foi escrito através de uma visão, de um fato, de algo que aconteceu com esses profetas, homens e mulheres de Deus, que tiveram relacionamento com Deus, imagina nos dias de hoje. Esses dias eu estava comentando isso com um obreiro, falei, irmão, tem muita coisa espiritual que não tem explicação ainda dentro da Bíblia. Se tem, a gente não sabe. Tem às vezes uma teologia meia manca, assim, que não dá para provar. Lá em Umas, mesmo uma vez, estava uma irmã incorporada num demônio, os obreiros estavam lá orando. E eu estava num fogo ali, numa unção, orando pelo pessoal. Aí eu vim de lá, ó. Eu vim de lá, eu vi que as obreiras estavam orando lá. Eu vim orando em línguas estranhas, e orando. Quando eu cheguei assim, uns 2 metros da mulher, que estava incorporada, o demônio falou na boca dela, para com essas línguas aí, está me queimando aqui toda, para. Aí eu lhe pergunto, aonde está isso na Bíblia, irmão? Em lugar nenhum. Eu não, como diz, eu não coloquei aquilo para o demônio falar, ele falou espontaneamente. Eu não fiz como alguns que ficam fazendo entrevista falando, ei, está sentindo fogo? Não, ele falou espontaneamente. Que as línguas que eu estava falando estavam queimando ele. Ele estava sentindo incendiado, queimando, e ele ficava assim. Não tem. Então são coisas espirituais que às vezes não tem como aprofundar tanto, mas que existe, que acontece. E cabe eu e você a gente julgar tudo isso e buscar. Está dando certo para você a sua fé, a sua religiosidade, o seu comportamento? Então vai. Se não, tem que mudar. Quer mais? Tem que mudar. Então a gente tem que ser assim. Amém? Colocamos-se de pé agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar agora. E eu vou fazer uma oração junto com vocês. E depois vocês vão fazer outra oração. Amém? Coloque a mão no coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu quero agora pedir que o teu Espírito, ele venha sobre mim. Da mesma forma que o Espírito pairava, chocava, gestava toda a criação, eu quero que agora o poder, a unção do Espírito Santo, que foi o mesmo que fecundou no ventre de Maria um óvulo e nasceu Jesus Cristo, foi o mesmo que tocou no ventre da estéril Sara e fez ela ser mãe de nações. Senhor, se o Senhor tem todo esse poder, ativa ele agora em meu espírito. Senhor, toca o meu ventre espiritual, porque eu quero gerar e trazer à luz estes milagres que eu vou apresentar diante de ti agora. Diga assim: vem, Senhor Jesus, porque eu quero ter uma vida de intimidade contigo. Vem, Senhor, e traz a tua glória em nome de Jesus. Olhe para mim. Você viu o que eu acabei de falar nessa oração? Uma vida de intimidade.
A grande verdade é que muitas pessoas e igrejas têm usado Jesus como uma prostituta. Já ouviu falar nesse termo? O que é uma prostituta? Prostituta é que você paga ela para ela ter uma noite de prazer contigo. Da mesma forma, o homem, um prostituto. Quantas pessoas não têm feito isso? Usado Jesus para uma noite de culto, uma noite de campanha, receber o milagre e depois babar o Jesus. Não quero mais relacionamento contigo. Isso não é noiva, isso é uma prostituta. E por isso que às vezes, nessa busca incessante pelaquilo que a gente quer, não pela quem pode nos dar, que a gente se corrompe, se vende, e o nosso ventre espiritual fica contaminado. Então essa noite, você vai orar agora. Você vai orar e vai apresentar a Deus o que você quer gerar nessa campanha. Amanhã eu vou mandar o áudio para todo mundo, e sempre eu vou mandar um áudio. Eu vou tentar fazer sempre uma oração para pegar geral. Quem vai orar por financeiro, casamento, saúde, tudo. Mas no final das contas, eu estou só te ajudando a orar mais. Mas é você que vai determinar cada ponto e cada detalhe. Porque é você que sabe o que você quer. Amém? Você que decide. Mas que você não seja essa ou esse que quer comprar Jesus por uma noite, por um milagre. Irmãos, nós lidamos com igreja há muitos anos. Minha mãe está aqui, mais de 40 anos de evangélica. De pastora nem se fala, muitos anos. Se eu perguntar para ela quantos crentes que receberam a bênção sumiram e desviaram, ela vai falar, só que passou comigo foi milhares. A igreja é só para isso, irmão? Só para abençoar as pessoas e as pessoas depois viver? Ou é para a gente ter uma vida com Deus de fato? Se a minha igreja for só para isso, eu não quero mexer com a igreja, não quero mexer com nada. Mas o que nós queremos gerar na vida das pessoas é uma vida com Deus. E o que eu tenho pregado e orado é uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de sinceridade vai resultar em milagres. O que eu tenho feito na internet, no YouTube, já é um milagre. Levar pessoas, milhares de pessoas a orar comigo todo dia. Se tem uma coisa que é mais perseguida pelo diabo dentro da igreja, é a oração. Na hora de orar é uma resistência, é um peso, é uma fadiga, é uma coisa assim do cross. Mas eu quero dizer para você, uma vida de intimidade vai resultar em muitos milagres que você vai gerar. Feche seus olhos. Eu vou convidar o irmão Samuel para ele cantar uma canção aqui. Hoje você vai falar com ele agora o que você quer. Ah, pastor, eu quero gerar a restauração da minha vida amorosa, do meu casamento. Pois bem, você vai colocar. Ah, eu quero uma mudança financeira. Ah, então eu vou colocar. Ah, eu quero receber uma cura agora, porque eu tenho uma enfermidade, tenho uma doença. Então é agora que você vai fazer isso. Você vai orar e vai pedir a Ele agora. Depois que você pedir, nós vamos fazer mais uma oração aqui, dinâmica. Mas essa vai ser com mais intensidade, com mais força. Mas por favor, 5 minutinhos dá tempo de você falar com Ele. Então você vai abrir a sua boca, abrir o seu coração e apresentar a Ele o que é que você quer. O que é que você vai gerar hoje, a partir de hoje. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos e te convidamos, vem Senhor. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta
36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou o código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.